Boa noite. Está no ar o programa Universo Espiritual, desvendando os mistérios do mundo espiritual. E nesta noite estarei falando sobre espíritos enganadores, como age, qual é o mal que ele causa, porque muitas pessoas vivem desse mundo enganadas por demônios e mesmo assim continua servindo e honrando a eles. A partir de agora, na Web TV JC, o programa Universo Espiritual. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, fala de uma menina que tem um espírito de adivinhação sobre ela. E ela tinha os seus senhores que cobrava para que ela adivinhasse a vida das pessoas. E ela fazia isso e dava muito lucro a eles. O apóstolo Paulo vai chegar e vai ver o que ela tinha de fato era um demônio que estava ali escravizando a ela. E acredite, hoje ainda acontece isso e muito. E não só uma pessoa com espírito de adivinho, de adivinhação, mas como também outras pessoas que têm alguém da sua família que é tomada pelo espírito enganador, numa possessão, e aí quando chega nela, fica fazendo perguntas, e a pessoa fica respondendo perguntas, e aquela família fica gostando dessa ação, e invoca até esse espírito para saber das coisas, e ficam ali, alimentando aquele mal na vida daquela pessoa, e não percebe que ela está partindo para a destruição. Há espíritos enganadores. E você tem que observar se você não está sendo vítima deles. Outras pessoas que têm um espírito de mentira na vida dela. E é o mesmo enganador. Não se manifesta, não há possessão, mas ela mente. Ela fala mentiras. Às vezes até ela vai ter um bem, vai ter algo de bom na vida dela falando a verdade, mas ela prefere ainda a mentira. Então os espíritos enganadores agem de várias formas. Alguns bem explícito, bem claro, e outros enganando. E com meias verdades, com mentiras que a pessoa não consegue ver que está sendo enganado. De várias formas, de várias maneiras, o diabo está aí enganando. Os espíritos de engano existem. Os espíritos de mentiras também. Vamos ler esta leitura e ver o que o nosso Deus tem para nos dizer nesta noite. Aconteceu que, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 16. Indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Aquela menina, quando viu o apóstolo Paulo, ela gritava: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Acertou, falou uma verdade. 18. E isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado. Por que Paulo estava indignado? Porque é o sentimento que a pessoa tem quando está na verdade e vê que as pessoas estão sendo enganadas, iludidas na mentira. Você vai ficando indignado. Esse é o sentimento real de quem está na verdade. Eu digo a você, exatamente você, que vai assistir essa programação porque alguém indicou. Você às vezes é vítima desses demônios e não percebe.
Como agem os espíritos de mentira, os espíritos de engano? Agem da forma igual, dando a entender que a pessoa que tem está tendo vantagem, tem lucro, tem uma vantagem, e na verdade é mais um engano, mais uma mentira. Quem não quer saber das coisas futuras? Quem não quer saber de coisas que as pessoas em si não sabem? Todo mundo quer, mas a que preço? Esse espírito de adivinho que estava nessa jovem, o texto não fala, mas estava causando o que nela? Uma escravidão. Porque o mal vem para matar, roubar e destruir. Então, com certeza, aquela menina vivia assim, angustiada, triste, oprimida, vivia assim debaixo de um sofrimento, de uma dor. E eu não preciso do texto para me dizer, porque eu sei que esse espírito que havia nela tinha um propósito. O propósito é geral, destruir a alma. O diabo mata, rouba, engana para destruir. Ele mata os seus sonhos, rouba os seus sonhos, destrói para que você sinta-se angustiado, triste, desprezado, rejeitado e venha querer a destruição. Então ele é enganador. Vamos continuar o texto. Isto se repetia por muitos dias, então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Às vezes, o espírito de engano, de mentira, age ao seu redor, a sua mente, mentindo para destruir você, levando você para os vícios, levando você para os jogos, levando você para se destruir. E esse espírito de engano, ele tem a conversa igual. Faça isso que vai ser assim. E você faz e não é. Vamos trazer para o mundo dos vícios. Às vezes você pensa que tem um espírito de vício na sua vida, mas na verdade é de engano. Que ele engana para se viciar e você se destruir. O que joga e o que bebe, o que tem um vício, ele pensa igual. Beba é só um gole. Beba socialmente. Não tem nada demais. E ele vai nesse pensamento e começa e fica sem controle. O que vai jogar? Jogue. É só X real. Não vai fazer falta não. Joga de novo. Aí quando ele perde uma quantia alta, aí ele começa a mudar o pensamento. Joga para recuperar, você vai ganhar. Quando você ganhar, você para. E nunca para. Então diga você, para um pouco agora. Como é que está a sua mente? Como estão os seus pensamentos? Será que é um espírito de engano que lhe convence a fazer o que você acha que vai trazer vantagem, que acha que vai trazer algo para você bom e no fim só dá dor e prejuízo? E eu digo a você que ele mente, ele consegue convencer essa menina a desviar as vidas das pessoas, pensando que estava fazendo bem a ela e as pessoas não estavam. Porque as pessoas que consultavam ela, pagavam para consultar, aquele demônio revelava a vida dela. E com certeza, algumas coisas que dizia que ia acontecer, ele mesmo ia fazer acontecer. E como aquela pessoa foi até ele, deu abertura para ele agir na vida dela. Então o mundo espiritual é dessa forma. O diabo, o espírito de engano, de mentira, ele vai tomando posse na medida que você vai acreditando nele e fazendo o que ele manda. E ele tanto pode estar em sua volta falando na sua mente, como estar falando na boca de alguém que você tem como sabido ou como adivinho, ou seja lá como for. Ou como eu disse, que eu já vi famílias que tem alguém, um membro de sua casa que se manifesta, há uma possessão na vida dela, na mente, o domínio, e o demônio quando baixa, o espírito adivinho começa a revelar e falar de coisa que vai acontecer.
E ali todo mundo para ouvir. É assim que os espíritos de engano agem, destruindo vidas e famílias. Mas o apóstolo Paulo, o homem de Deus, quando viu aquela situação, ficou indignado, porque ele sabia o mal que aquele mal podia fazer na vida daquelas pessoas que consultavam, e principalmente da menina. E veja que ele tentou enganar o apóstolo Paulo. Veja que o espírito de engano é a natureza dele, de enganar, de fazer as pessoas de idiota, de imbecil, tolas, para zombar dela e dominar a vida dela. Viu o apóstolo Paulo, os apóstolos diziam, homens de Deus, esses homens são servos do Deus Altíssimo, ensinam o caminho da verdade, da salvação, tudo certo, tudo correto. Mas Paulo conhecia, sabia a natureza dele e ficou indignado como as pessoas davam atenção àquele demônio. E mandou ele embora, ele teve que sair, em nome do Senhor Jesus. Então, para você se libertar, para você deixar de ser escravo do maligno, escravo do demônio que vai destruir, é em chamar por Jesus, invocar o nome de Jesus Cristo e dizer, a partir de hoje não quero mais o engano da minha vida. Sai da minha mente, sai do meu entendimento, eu não vou dar mais atenção a essas mentiras, esses enganos, em nome de Jesus, saia. São duas coisas que fazem o diabo perder a sua força. A primeira é não acreditar mais nele, chamar ele de mentiroso. E a segunda, que já está ligada a esta, é não fazer o que ele quer. Quando você faz o que ele manda, o que ele quer, você começa a dar a sua vida para ele. Ele começa a estar no controle, manipulando, controlando e falando o que você deve fazer. Aí eu volto à história do vício. Bebe socialmente, é só um gole. Todo viciado que hoje está aí, com doenças terríveis, de cirrose, já se morrendo, começou assim, enganado por esse pensamento mentiroso do espírito de engano colocando na mente da pessoa. Todo aquele que já perdeu fortuna no jogo, do mesmo jeito. Joga só para se divertir inicialmente. Joga pouco só para se divertir. Daqui a pouco está jogando muito. Quando perde muito, ele vai jogar para recuperar. Até ele perder o último centavo. Os espíritos enganos existem em muitas situações. Apresentei algumas aqui. Mas para se libertar, que é o principal, é ter o entendimento e fazer como Paulo fez. Você não engana mais, você não me engana. Na verdade, ele ficou indignado, mas desde o princípio aquele demônio não estava enganando a ele. Ele só estava com medo das pessoas, das reações das pessoas quando mandasse embora. Mas ficou tão forte a indignação dentro dele que ele não se conteve. Porque logo abaixo você vai ler e vai ver que os senhores daquela menina que lucrava não vai gostar, é claro. Mas o homem de Deus está para fazer o que o seu Senhor quer e manda e gosta, e não o que as pessoas querem e gostam. O verdadeiro homem de Deus tem esse propósito de fazer acontecer a obra do Senhor aqui na terra. Por isso que o apóstolo Paulo disse àquela menina, ou melhor, disse ao demônio que estava nela, o espírito adivinha. Aí você diz, pastor, e ele sabe adivinhar, eles dizem a coisa certa, sim. Em muitos casos que o demônio adivinha é porque ele está falando com alguém que ele mesmo faz acontecer a coisa na vida dele. Então é fácil adivinhar desta forma. E outros que ele fala que vai acontecer, ele mesmo provoca para acontecer. Aí você diz, oxe, pastor, o demônio pode fazer isso? Sim. Ele é o tentador, ele vai armando ciladas para que você caia e faça exatamente o que ele manda. Então, com certeza, aquela menina que era usada pelo espírito de engano, de adivinhação, não adivinhava, só revelava, porque ela mesmo, o mesmo mal, sabia que já estava acontecendo. E tem daqueles que o mal que vem na vida da pessoa revela para aquele espírito de adivinhação. Exemplo, a menina estava lá, chegava alguém para ela atender, ela não conhecia aquela pessoa, mas o outro espírito de engano que já tinha na vida dela passa para o que está na menina e ela vai revela e você sai dizendo, eita que menina sabida. Adivinham tudo na minha vida, é claro.
O mal que fez acontecer na sua vida passou para o outro e passou para ela. É assim que acontece. Às vezes a gente tem pessoas que o Espírito Santo revela para nós a vida daquela pessoa. O Espírito Santo Deus que acompanha ela. Então esse é um mundo espiritual que muitas pessoas não entendem, não compreendem, mas existe. Pare agora. Será que tem um espírito de engano agindo na sua mente? Aí você diz, pastor, e como é que eu posso identificar? É simples. Os teus pensamentos que você tem tido e colocado em prática, quais são os resultados? Algo que você ainda tem que identificar. Você tem ouvido a palavra de Deus? Se a resposta é não, aí você tem já outra chance de ter esses pensamentos negativos colocados por esse espírito de engano. A nossa mente ela tem que estar cheia da palavra de Deus, da palavra de Cristo. O nosso coração também. Mas uma vez quando você não faz, deixa vazio. E hoje em dia a coisa mais fácil é um espírito de engano, de mentira, se instalar na vida de alguém. E começar a enganar, e mentir. E aí a pessoa se torna escrava. Então, como age o espírito de engano? De várias formas. Vai depender de quem a gente está falando. Eu falei de alguns aqui, mas tem outros e outros. Eu falei das mais frequentes que a gente está tendo no gabinete e o que a gente vê mais na vida das pessoas. Tem pessoas que de repente ela começa a detestar o emprego, o patrão, odiar. Quando diz vou para o trabalho, ela tem crise de náusea, de ansiedade, de medo, de pavor. E às vezes o que está acontecendo é o espírito de engano na mente dela para ela deixar o emprego. Quando deixa, ela se arrepende. Vai voltar, as portas já se fechou, outra pessoa já está no lugar dela. E eu digo, isso não se repete só uma vez, não. Se repete várias e a pessoa não acorda. É igual no relacionamento. Ah, eu não gosto de você. Ah, eu não sinto mais por você nada. Ah, pode ir embora. Ah, eu não preciso de homem. Ah, eu não preciso de você comigo. Eu não quero mais você. O espírito de engano tira o sentimento, tira o desejo, tira tudo, faz a pessoa sentir até náusea por outra pessoa e ela bate o martelo que não quer mais. Quando se separa, vem um arrependimento. Muitos conseguem restaurar o casamento, mas outros não. Então isso, característica sim, um espírito de engano na sua mente, lhe enganando, mentindo para você tomar atitudes erradas e quando sofrer. O que fazer, pastor? O que o apóstolo Paulo fez? Em nome de Jesus, todo espírito de engano e mentira da minha mente saia. Quantas pessoas agora estão dizendo, eu não posso, eu não consigo, eu estou cansado, eu já fiz de tudo, Mentira, você está sendo enganado pelo espírito de engano que está na tua mente. Sempre tem o que fazer. A característica dessa menina que tem um espírito de adivinho era um demônio que tinha lábia, que levava as pessoas na conversa, como ele tentou com Paulo, com elogios. E Paulo não aceitou os elogios dele e mandou sair da vida daquela menina. Então tome muito cuidado com o que o diabo tem dito na sua mente. Repreenda em nome de Jesus Cristo, não queira. Eu tenho certeza absoluta que a partir de agora você vai ter uma atenção maior, bem maior, para que você venha fazer como o apóstolo Paulo disse, em nome de Jesus Cristo, saia desta menina e não volte mais. E ela ficou livre de todo o mal. E claro que não foi adivinhar mais. Com certeza foi servir ao Senhor Jesus, liberte e abençoada. Então, se liberte. Diga o teu pensamento, sai em nome de Jesus Cristo. Aquele espírito que se possessava, tomava conta da sua vida com a possessão, repreende, não aceite. No nome de Jesus Cristo, você vai ver dias melhores na sua vida. Nós vamos orar. E quero abençoar você e toda a sua casa. No nome de Jesus Cristo. O momento agora é um momento de oração. No nome de Jesus. Deus,
como os espíritos enganadores agem de várias maneiras. Mas a ferramenta principal é me te enganar. Senhor Jesus, que o teu poder, a tua unção vem estar agora na vida de todos que oram comigo. Esse que está sendo enganado e até se identificou, pastor, isso está acontecendo comigo. Que ele sinta Jesus Cristo agora destruindo todo o mal de sua vida. E ele tendo o prazer de vir à igreja, à casa de Deus, para aprender mais do Senhor e mudar a sua vida em nome de Jesus. Ah, meu Pai, esse que está no mundo dos vícios, porque o diabo diz para ele que ele não é viciado, que ele para quando ele quer. Esse que está aí vendendo tudo dentro de casa para jogar em rifas, achando que vai recuperar e só perde. Senhor, acorda este homem, acorda este, meu Pai, dá o entendimento certo da tua palavra, da tua verdade, liberta, Senhor. Ah, Senhor, o espírito de engano causa indignação como causou em Paulo e causa a mim também. Por isso que eu digo, saia, espírito de mentira, de engano, da vida de todos aqui comigo, a oração, e liberta os teus filhos em nome de Jesus Cristo. Que todo mal retire-se agora e não volte mais. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Seja livre agora na sua mente para pensar o pensamento de Deus, de Cristo, de servir a Ele, de honrar Ele, buscar Ele. Que na sua mente venha ter um pensamento único só, de obedecer a Deus. Você não precisa querer saber de futuro. Você não precisa querer saber de nada que vai acontecer. O que você precisa é servir ao Senhor Jesus e crer nele como teu Senhor e teu Salvador. Estou finalizando a nossa programação. Mande para as pessoas que você entende que está no mundo dos vícios, no mundo do jogo, que realmente tem um mal, uma pessoa na sua casa que se manifesta e sai dizendo tudo que vai acontecer. Não queira isso. Luta pela libertação dela, para vir à igreja onde Deus para expulsar o mal. Não queira nada com pessoas que dizem que vai revelar o seu futuro. Você não precisa disso. O que você precisa é crer no Senhor Jesus e Ele guarda o seu futuro. Que Deus abençoe a todos, ilumine, no nome de Jesus Cristo. Amém.